Olá! Essa segunda parte do trabalho, então, a gente vai aprender como utilizar uma ferramenta do site do NCBI que se chama BLAST. Essa ferramenta, então, possibilita que a gente faça o alinhamento entre sequências, tanto para descobrir a que genoma ou que gene é uma sequência que você fez o sequenciamento, tanto para alinhar sequências, duas sequências, por exemplo. Então, nós vamos realizar essas atividades nessa aula. Bom, essa parte do trabalho é uma parte um pouco mais fácil do que o primeiro trabalho e consiste então em vocês vão receber 3 sequências e vocês vão ter que realizar uma atividade com essas sequências. Vocês vão ter que descobrir o que é cada uma dessas sequências e vocês vão ter que blastar, né? Vocês vão ter que comparar as sequências 1 e 2 e as sequências 1 e 3 para descobrir se há similaridade entre as sequências 1 e 2 e se a sequência 3 está dentro da sequência 1. Só para ficar um pouco mais claro, as sequências 1 e 2 são sequências genômicas, então são genomas. Enquanto que a sequência 3, como vocês podem ver, na verdade são sequências de aminoácidos, então é a sequência da proteína, é uma proteína. Então, basicamente, são essas as atividades que vão ser realizadas. Bom, então imaginem que vocês fizeram um sequenciamento de algum genoma e vocês querem saber se existe similaridade com algum outro genoma do banco de dados, ou ainda vocês fizeram um sequenciamento de algum genoma. Imaginem que vocês têm uma planta, essa planta está doente, vocês fizeram então a extração do DNA ali daquela doença ali, né, que pode ser um vírus, uma bactéria, e aí, no caso, vocês agora não sabem o que é aquilo, né? Não sabem o que está causando aquela doença. Uma alternativa, então, seria realizar o sequenciamento ali daquele indivíduo que está causando doença na planta, mas aí vocês têm que identificar, né, o que é aquela sequência, o que é aquele genoma que foi sequenciado. Então, vocês podem utilizar o banco de dados para conseguir, então, ver se existe similaridade com alguma sequência que já está depositada. Então, basicamente, é isso. A ferramenta que a gente usa é chamada de BLAST, é uma ferramenta aqui do NCBI. Então, vocês podem procurar no Google por essas iniciais aqui, do BLAST, então BLAST. Então, como eu disse, essa ferramenta, então, faz então alinhamento das sequências, então você pode descobrir o que é uma sequência, você pode alinhar duas sequências para descobrir se há similaridade entre essas sequências, né? E, consequentemente, então, há uma relação ali, né, entre taxonômica, então, esses indivíduos são parecidos ou não, e também é possível encontrar proteínas naquele indivíduo, saber onde que as proteínas se encontram dentro dos genomas, por exemplo. Então, basicamente, a gente vai utilizar as ferramentas de nucleotídeo para nucleotídeo, de nucleotídeo para proteína e de proteína para a gente descobrir, então, o que é aquela sequência 3, que é a sequência de proteínas, o que é essa sequência, que proteína é essa sequência. O primeiro passo, né, a primeira pergunta é que vocês têm que descobrir o que são os genomas 1 e 2. Então, o que são as sequências 1 e 2 que eu passei para vocês. Bom, basicamente, vocês vão clicar aqui nesse primeiro, que é blast de nucleotídeo. Então, vocês vão clicar nesse quadradinho, nesse link, e aí vai abrir essa página aqui. Então, percebam que aqui está pedindo para você colocar a sequência. Então, vocês vão pegar a primeira sequência que foi passado, vocês vão fazer isso para a sequência 1 e para a sequência 2. Então, vocês vão pegar essa primeira sequência, vocês podem copiar e colar aqui nessa caixa, ou vocês podem escolher arquivo. Então, por exemplo, né, eu cliquei ali em escolher arquivo. Agora, então, eu vou lá e, né, vocês vão clicar na sequência 1 que eu passei para vocês. Mas, né, aqui no exemplo que eu vou dar, eu não utilizei essa sequência, eu utilizei uma outra sequência, que foi essa sequência de exemplo 1. Então, eu clico e seleciono essa sequência, então eu quero descobrir o que é esse genoma. Depois de feito isso, vocês clicam, então, aqui no botão BLAST.
Clicado aqui, então, o programa, né, vai carregar, vai procurar no banco de dados uma sequência similar a essa para dizer o que é essa sequência, de qual genoma é essa sequência. E aí, depois de um tempo, vai abrir essa janela aqui. Então, percebam que aqui no caso a gente tem uma sequência, então a gente sabe o que é essa sequência, mas poderia então não existir essa sequência no banco de dados. E isso significa que aquela sequência é uma sequência única. Então aqui a gente tem algumas informações a respeito dessa sequência. Aqui, né, a gente sabe que essa sequência tem 9.532 bases, né, nucleotídeos. Rolando a tela um pouco mais para baixo, então vai voltar então todas as sequências que possuem alguma similaridade com a sequência que eu coloquei. Então, né, imaginem lá que nossa sequência tem 9.000 e poucos pares de base. E aí, por exemplo, essa primeira sequência também tem 9.000 e poucos pares de base. Então, elas possuem uma cobertura de 100%. Além disso, elas possuem uma identidade de 100%. O que isso significa? Que não há diferença entre os nucleotídeos da sequência que eu joguei para essa primeira sequência aqui. Então, elas são 100% idênticas, né? Então, essa segunda sequência, por exemplo, ela possui 99% de cobertura. Então, imagine que a sequência que eu joguei é essa, e a sequência que voltou seria uma sequência que não tem uma cobertura completa. Então, ela fica um pedacinho ali faltando. Além disso, nessa parte que tem cobertura, existe 97% de identidade. Então, existem alguns nucleotídeos onde há essa cobertura que não são iguais. Existem algumas mudanças entre nucleotídeos, entre a sequência que eu coloquei no banco de dados e a sequência que voltou do banco de dados. Então, essas sequências não são 100% iguais. Bom, levando em consideração que a sequência que eu tenho, então, é igual a essa primeira sequência, eu posso procurar informações dessa primeira sequência também. Como que eu faço isso, então? Eu posso clicar aqui no número de acesso e aí eu vou ter as informações daquela sequência. Só para resumir, né? Então, nossa sequência, essa primeira sequência que eu coloquei aqui como exemplo, é uma sequência que pertence ao vírus do mosaico amarelo de feijão. Se você clicar agora no número de acesso, vai abrir essa página aqui com as informações a respeito dessa sequência. Então, quais são os autores que fizeram esse sequenciamento, em qual revista essa sequência está publicada e assim por diante. Além disso, aqui, né, relembrando, a gente tem esse link chamado FASTA, que quando você clica nesse link, então, você tem todas as sequências de nucleotídeos desse sequenciamento. Passando um pouco mais para baixo, como é uma sequência viral, a gente tem todas as informações nessa página mesmo, porque é uma sequência pequenininha, então não precisa separar as proteínas e tudo mais. Então, a gente tem aqui o 5' UTR, o CDS, e mais para baixo vocês vão ver que tem as informações dos genes, e você consegue ver os genes ali já no genoma do vírus mesmo, porque é uma sequência pequenininha, então é bem fácil de conseguir visualizar. Bom, vocês vão fazer nessa primeira parte tanto para sequências 1 e para sequências 2. Então, para descobrir o que são essas sequências, né? A que genoma essas sequências pertencem. Depois que vocês fizerem isso, então, depois que vocês descobrirem a que genoma as sequências 1 e 2 pertencem, vocês vão alinhar as sequências 1 e 2 para descobrir se há similaridade entre essas sequências. Se elas possuem alguma cobertura ali, algum gene que é igual, alguma sequência de nucleotídeos que é igual. Como que vocês vão fazer isso? Então, vocês vão fazer um alinhamento entre os genomas 1 e 2. Novamente, vocês vão clicar nesse link aqui, que é de nucleotídeo para nucleotídeo. Só que agora, né, então vai abrir de novo aquela janela. Vocês vão ter que clicar aqui em alinhar duas ou mais sequências. Então, cliquem nessa caixinha.
E aí, agora vocês vão notar que existem duas caixinhas em branco aqui para vocês colocarem as sequências. Novamente, vocês podem colar sequências aqui nessa caixa ou vocês podem escolher o arquivo, né, com a sequência. Então, vocês podem escolher o primeiro e o segundo. Lembrando que aqui a gente tem uma sequência que é chamada de query e uma que é chamada de subject. Então, existem essas diferenças de nomenclatura entre as duas sequências. Então, dependendo ali de qual é qual, a gente vai ter o alinhamento baseado em uma ou em outra. Então, coloquem ali, por exemplo, a sequência 1 nessa primeira sequência e a sequência 2 nessa segunda sequência. Então, vai abrir a caixinha, vocês escolhem. Eu coloquei, então, o exemplo 1 e o exemplo 2 para ver, então, se há similaridade entre essas duas sequências. E aí, na parte de baixo, eu coloquei a sequência 2, então. Feito isso, novamente, clica aqui no botão Blast. Bom, feito isso, né? Clicado ali no Blast, vai demorar um pouquinho para carregar. E aí, vai abrir, então, aqui, vai dizer se há similaridade entre as sequências ou não. Como eu falei, a gente vai ter uma sequência que é chamada de Query, que é a primeira sequência. E aqui a gente tem que ela tem 9.532 nucleotídeos. E a segunda sequência, que é chamada de Subject, tem 17.078 nucleotídeos. Então, as sequências têm uma diferença de tamanho, o que significa que a cobertura entre elas, mesmo que haja similaridade, não vai ser 100% igual, porque o tamanho das sequências é diferente. Bom, nesse caso aqui, né, entre esse alinhamento dessas duas sequências, a gente teve, então, uma similaridade entre essas sequências. Obviamente, como eu disse, a gente não tem uma cobertura 100%, porque o tamanho das sequências é diferente. Então, a gente tem uma cobertura de 78% entre essas sequências. Além disso, né, nesse local em que há essa cobertura, em que essas sequências são similares, nós temos então 100% de identidade. Então, todos os nucleotídeos são iguais. Não existem diferenças de nucleotídeos entre essas sequências. Nesse caso desse exemplo específico, existe similaridade entre as sequências, mas pode ser que apareça essa caixinha aqui dizendo que não há similaridade entre essas sequências. Se não há similaridade entre essas sequências, significa que essas sequências não têm nada em comum e, portanto, muito provavelmente, a origem entre esses indivíduos ela é bem distinta. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês podem ainda clicar aqui em gráfico, em alinhamento ou em dot plot para descobrir e conseguir visualizar um pouco melhor essas sequências. Bom, clicado aqui em alinhamento, a gente consegue ver uma sequência alinhada à outra, né? E aqui a gente tem 100% de identidade, como eu falei, então das 7.490, dos 7.490 nucleotídeos, todos eles são iguais. O que isso significa? Então, imaginem que aqui, neste primeiro nucleotídeo, no nucleotídeo 1, na sequência 1, eu tenho uma adenina. Mas na sequência 2, eu poderia ter uma guanina. Então, essas sequências, esses nucleotídeos são diferentes ali naquela sequência. Então, não existe uma identidade entre essas sequências ali no primeiro nucleotídeo. Então, diminuiria aqui esse percentual de identidade. É isso que significa. Agora, a gente tem aqui o outro que é gaps. O que significa, então? Imaginem agora que estamos aqui nesse nucleotídeo aqui. Na primeira sequência, eu tenho uma adenina, mas na segunda sequência, eu não vou ter nada. Vou ter um espaço. Mas por que eu sei que eu não vou ter nada? Porque aqui nos outros, né, a gente tem uma complementariedade e ali a gente, no caso, a gente não tem um nucleotídeo ali. O que isso significa? Que houve uma deleção ali, então não tem um nucleotídeo complementar para aquela adenina naquela região. Na parte de gráfico, a gente consegue visualizar a sequência propriamente dita. Então, nossa primeira sequência e a nossa segunda sequência, e ver aqui, então, a similaridade entre essas sequências. Então, onde que elas possuem essa similaridade. Então, do nucleotídeo 1 até o nucleotídeo 7.000 e pouco. E, por fim, a última parte que vocês têm que fazer, né? É o alinhamento entre o genoma 1 e entre a proteína, né, entre a sequência 3. Como que vocês vão fazer isso?
Agora, a gente vai utilizar essa parte aqui, que é chamada de BLAST-X, que é, então, um alinhamento entre uma sequência de nucleotídeos e uma sequência de proteínas. Nesse caso aqui, novamente, vocês vão selecionar alinhar duas sequências ou mais. No primeiro, então, vocês podem colocar a sequência 1, e no segundo, vocês podem colocar a sequência 3, que é a sequência das proteínas, da proteína que foi passada. E aí, depois vocês clicam em BLAST. Bom, esse alinhamento é o que mais vai demorar para carregar, porque o banco de dados então está comparando uma sequência de nucleotídeos com uma sequência de aminoácidos, né, que já foi traduzida. Então é um pouco mais demoradinho para que isso aconteça. Bom, mas aqui novamente a gente tem algumas informações. A nossa primeira sequência tem 9.532 nucleotídeos e a segunda sequência tem 3.056. O que aparece aqui? Então, aparece que sim, existe uma cobertura entre a sequência 1 e a sequência 2 de 96%, e nessa parte em que há cobertura, existe 100% de similaridade, então não existem mudanças entre nucleotídeos entre as duas sequências. Por que isso acontece? Então, imaginem que a gente está, procurando uma sequência de proteínas em uma sequência de nucleotídeos, uma sequência genômica. E como vocês sabem, podem existir algumas mudanças entre a sequência gênica da proteína e a proteína propriamente dita, né? Então, podemos ter algumas diferenças ali, por exemplo, um 3' não traduzido, um 5' não traduzido, que é uma sequência transcrita, mas não é uma sequência traduzida. Então, por isso a gente não tem essa cobertura de 100% de similaridade. Novamente, se vocês clicarem aqui, não dá para ver, mas aqui tem um número de acesso, vocês podem ter acesso, digamos assim, à sequência de proteínas e descobrir o que aquela proteína significa. Aqui, então, a gente tem a cobertura. Então, lembra que eu falei que existia, então, um pedaço 5' e um pedaço 3'? Então, é justamente o que acontece aqui, né? Então, na proteína, a gente não tem esse pedaço 5' e 3', mas no genoma existe. Então, por isso que a gente não tem 100% de identidade entre essas sequências, de cobertura, desculpa, entre essas sequências, mas existe 100% de identidade. Então, não existe mudanças de nucleotídeos entre a sequência 1 e a sequência 2. Clicando no alinhamento, então, a gente consegue ver os alinhamentos entre essas sequências, né? Aqui a gente está com as sequências de aminoácidos, então, né? Tá comparando as sequências de aminoácidos, que seria da sequência gênica, e a sequência de aminoácidos da proteína, né? Porque não dá para comparar o nucleotídeo com o aminoácido. Então, ou você vai comparar nucleotídeo com nucleotídeo ou aminoácido com aminoácido. Então, é basicamente isso que temos nessa tabela aqui. Agora, né? Digamos que a gente queira descobrir o que é a terceira sequência, né? O que é essa proteína aí da terceira sequência. Então, novamente, vocês podem clicar aqui, né, em proteína, né, e isso não se aplica não só para essa atividade, mas imaginem que vocês têm uma sequência de proteínas e vocês querem descobrir o que é essa proteína, né? Aí vocês colocam escolher arquivo, né, e colocam um exemplo 3 só. Aqui lembrando que agora a gente não está marcado essa sequência, alinhar duas sequências, porque agora a gente só quer comparar a nossa sequência de proteínas com alguma sequência do banco de dados, né, para descobrir o que é essa proteína. Aí clica em Blast no final da tela. E aí agora voltou aqui, né? Então vai dizer aqui o tipo de molécula, aminoácido, tamanho da molécula e tudo mais. E agora a gente tem vários tipos de sequências, porque existem algumas sequências que não têm 100% de identidade. Mas a primeira sequência a gente tem então 100% de identidade e 100% de cobertura, né? Mas percebam que existem algumas outras sequências que são um pouco diferentes, né? Isso pode ser, por exemplo,
um outro sequenciamento, que aí existe alguma mutação ali naquela sequência, então por isso não tem 100% de identidade, porque percebam que a cobertura é 100%, mas a identidade não é, então existem alguns nucleotídeos entre a sequência que eu coloquei e a sequência do banco de dados que é diferente, então devido a alguma mutação, inserção ou deleção que mudou ali então essas sequências. Bom, por fim, eu vou falar para vocês sobre o desenho de primers. Não existe nenhuma atividade, nenhum exercício que vocês precisam fazer isso, mas, né, caso alguém tenha interesse na área de biologia molecular, como que faz para desenhar os primers? É possível fazer o desenho de primers, né, para fazer uma PCR em tempo real, por exemplo, né, em vários programas. Eu vou mostrar como é que é feito isso no Blast, que é uma ferramenta, né, gratuita. Um detalhe importante, né? No exemplo que eu dei lá, eu falei que a gente tinha uma planta que estava doente, a gente não sabia o que estava causando aquela doença, então a gente fez o sequenciamento agora daquela doença para descobrir o que era aquela doença. Agora imaginem que, né, agora a gente já descobriu que é o vírus do mosaico do feijão, mas agora a gente não quer mais sequenciar todas essas sequências. Agora a gente só quer saber se a doença que está lá é o vírus do mosaico do feijão. Então a gente não precisa mais ficar sequenciando, montando sequências, tudo de novo. A gente já pode fazer direto uma PCR. Então imagine que a gente tem uma população, eu quero ver naquela população ali, né, uma população doente, provavelmente, quero ver naquela população ali se aquela doença é o vírus do mosaico. Então eu posso desenhar um primer específico, faço a extração ali do vírus que está ali naquele feijão, e aí agora eu faço uma PCR. Não preciso então mais ficar sequenciando, montando sequências e tudo mais. Então é muito mais fácil e é rapidinho de ser feito. Então como que a gente faz para desenhar os primers? Existe uma ferramenta aqui, né, chamada Primer Blast, então que está ali na página do Blast também, rolando um pouco para baixo vocês encontram essa ferramenta. Então vocês clicam nessa ferramenta e aí vocês colocam a sequência. Aqui nesse exemplo que eu fiz, eu coloquei a sequência 4 que eu mandei para vocês também. Então, o que vocês podem utilizar é essa sequência 4 é uma sequência de nucleotídeos da proteína 3. Então, basicamente, então, é a sequência gênica da proteína. Então, vocês vão ter que pegar uma sequência gênica, obviamente, né? Porque você vai amplificar na PCR o genoma, né? Um pedaço do genoma. Você não vai amplificar uma proteína, então não dá para você utilizar os aminoácidos, por exemplo. Tem que ser uma sequência de nucleotídeos. Então, peguei a sequência 4, coloquei aqui, né? Escolhi essa sequência. E aqui mais para baixo existem alguns parâmetros que podem ser ajustados, né? Então, por exemplo, a temperatura, o tamanho do produto da PCR, eu coloquei aqui entre 100, né, entre 70 e 100, porque 100 é um tamanho razoável, é pequenininho, então demora menos para amplificar na PCR, então você consegue com menos tempo ali de extensão realizar essa amplificação. Vocês podem colocar aqui, escolher a temperatura, né, dos primers, né, então um mínimo de 58 eu coloquei, máximo de 63 e uma temperatura ótima de 60, e a diferença entre os primers forward e reverse, né, de 4 graus. O ideal é que essa diferença entre temperaturas do primeiro primer para o segundo primer não seja maior do que 5 graus, tá? Se vocês forem fazer essa atividade por curiosidade, vocês vão ver que aqui tem uma sequência, né, um genoma de um organismo de referência. Então, vocês podem apagar, porque a gente está trabalhando com vírus aqui, né? E esse organismo de referência que vai aparecer aqui é o Homo sapiens. Mas aí vocês podem ver se tem o vírus, né, o genoma do vírus, e podem colocar aqui. Isso daí vai aumentar um pouco a eficiência ali na produção dos primers. E aí, né, por fim, vocês clicam aqui em Get Primers. Esse aqui vai demorar bastante para carregar, tá? Então vai ter que ter um pouquinho de paciência para ver isso. E aí no fim aparece então aqui essas informações.
Então, aqui a gente tem a nossa sequência, né, gênica daquela proteína, e aqui nós temos os primers. Então, por exemplo, os pares de primers 1, a gente tem o forward aqui e o reverse aqui. E assim por diante, né? Então, a gente consegue visualizar a localização desses primers na sequência gênica que eu coloquei ali. Passando um pouco para baixo, a gente tem então aqui os pares de primers, a sequência entre os primers. Então vejam que aqui a gente tem o comprimento desses primers, né? Esse primeiro exemplo aqui a gente tem 20 nucleotídeos de comprimento. O ideal é que essa sequência aqui, esse tamanho seja entre 18 e 30 nucleotídeos, embora que 30 nucleotídeos é um tamanho considerável, é bastante grande até. Então, quanto menor for o primer, mais específico ele será. Quanto maior for o primer, pode ser que haja anelamento não complementar entre a sequência gênica e o primer, por exemplo. Então, aquele primer pode alinhar em uma outra sequência que não é a sequência específica que você espera. Então, o ideal é que seja ali entre 20 nucleotídeos. Quanto menor, mais específico. Aqui a gente tem onde ele começa e onde ele termina naquela sequência gênica que eu coloquei. Aqui nós temos a temperatura de melting, né? Aquela temperatura que a gente vai colocar lá no termociclador. E aqui a gente tem o conteúdo de GC. O que isso significa? Lembra então que o G, né, a guanina e a citosina, possuem 3 pontes de hidrogênio. Então, essas 3 pontes de hidrogênio, elas são mais difíceis de serem quebradas durante o aquecimento lá, né, a denaturação da PCR. Então, o ideal é que essa porcentagem seja entre 40% e 60%. Por quê? Lembra, não sei se vocês lembram, mas lá quando a gente tinha o grampo, né, lá da terminação da transcrição, quando a gente tinha muito GC, tendia a formar um grampo, né? Porque essas sequências têm uma forte atração e elas tendem a formar uma sequência ali, uma estrutura diferente. Então, se esse conteúdo de GC for muito grande, essa sequência do primer vai tender a formar esse grampo. Então, vai se anelar com ele mesmo, e aí, quando ele se anela com ele mesmo, existe uma diminuição de eficiência, porque o primer deveria se anelar com a sequência genômica e, na verdade, está se alinhando com ele mesmo. Então, tem que sempre se ater a esse conteúdo de GC, que deve ser entre 40% e 60%, para evitar que haja a formação desses grampos e diminua a eficiência da PCR, então. Outra coisa que é importante, né, que pode ser feita, é ter uma guanina ou uma citosina aqui na ponta 3'. Isso vai ajudar que haja mais eficiência. Então, vai formar menos dímeros entre o próprio primer, menos essas sequências tridimensionais entre o próprio primer. Aqui ainda a gente tem uma nota entre complementariedade, entre autocomplementariedade. Então, o primer 1, por exemplo, tem 5 de autocomplementariedade e o primer 2 tem o reverse, né, no caso, tem 4 de autocomplementariedade e aqui é uma complementariedade na ponta 3'. Outra coisa importante é que a gente tem o produto, né, o tamanho do produto. Então, entre lá onde pega o primer 1 e o primer 2, né, a gente tem 90 nucleotídeos aqui. Então, esse é o tamanho que a gente vai ver lá no gel. Então, se tiver, por exemplo, um tamanho lá, né, uma banda de 200 nucleotídeos, isso significa que a eficiência do primer não foi boa. Esse primer pode ter se alinhado em outro local do genoma e teve uma amplificação inespecífica. Então, você pode mudar isso, né, tentando alterar ali a temperatura de anelamento e tudo mais, para ver se consegue, né, diminuir essa ineficiência, mas pode ser que o desenho do primer tenha sido errado também. Então, basicamente, essa é uma visão geral. Existem mais alguns detalhes entre esse processo, né, de fazer os primers, principalmente quando a gente fala de PCR em tempo real. Então, existem alguns critérios um pouco mais criteriosos, mas basicamente essa é uma visão geral e é isso que, mais ou menos, como a gente faz os primers.
Bom, pessoal, essa é uma visão, né, das ferramentas e das potencialidades do Blast, né, das coisas que a gente pode fazer com essa ferramenta. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e ter tido uma visão global de como é que funcionam algumas dessas ferramentas. Como vocês viram, na verdade, existem várias ferramentas, a gente utilizou aqui as principais para vocês terem uma visão de como é que se faz esse tipo, o uso dessas ferramentas. Mas caso vocês tenham dúvida, então vocês fiquem livres para me mandar e-mail para perguntar. E aí, dentro do possível, a gente vai resolvendo todas as dúvidas. Bom, era isso então. Tchau!